Urgente, breaking news, arregou! Para tudo que você tá fazendo aí, porque eu parei tudo aqui pra gravar essa análise pra vocês. Saiu essa decisão do ministro em que ele arregou totalmente pro Bolsonaro. Bora lá então. Eu acho o seguinte, o fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E aí você pode dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é, e se o governo lá aceitar, está dado o asilo. Eu não vejo problema nenhum, nem quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Não, isso é direito do cidadão pedir asilo. Teve um monte de gente no Brasil que não foi preso, não foi nada, e pediu asilo, não, se autoexilou. Eu não vejo nada demais isso. E você? Mas Desculpa, eu acho Flávia. o seguinte, o problema todo não é que é crime ou não. O fato é que isso aí indica que ele pode evadir-se de um processo ao qual ele está respondendo na Suprema Corte. Então, se ele tem intenção de sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. É nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo, todo mundo sai Pode, mas do país. significa o seguinte, ele não pode sair do país, ele está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas esse... Não é isso. Porque é o seguinte, toda pessoa que é processada por um governo e se diz perseguida, mesmo que seja mentira, tem direito de dizer. Tem direito de dizer. O outro país que julgue se as coisas são assim ou não. Mas Não, Merval, eu estou entendendo o seu ponto de vista, que toda pessoa, todo cidadão tem o direito de pode fazer fugir isso. do processo. Eu estou olhando da perspectiva da justiça, a justiça olha esse movimento e fala, vem cá, eu tenho um processo aqui, eu preciso completar esse processo. Então, ele está querendo fugir da mesma forma que a Zambelli. Não, o que me chama... Fugir é direito do cidadão que está sendo perseguido pela polícia. Pode fugir à vontade. Que não é crime. Sim, mas Não é a justiça crime tem que tomar alguma decisão a respeito disso. Não, Da perspectiva da justiça, a justiça tem que fazer alguma coisa com essa informação. Otávio, mesmo antes da revelação dessas mensagens que a gente mostrou agora, a gente vai mostrar mais para vocês, e do próprio indiciamento de Eduardo e Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a anistia antes de julgamento, porque o julgamento de Bolsonaro só é no começo de setembro, é uma impossibilidade, mas que depois se torna uma questão política. Vamos dar uma olhada no G1, porque está lá. Barroso disse o seguinte, abre aspas, do ponto de vista jurídico, anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe. Não houve julgamento nem condenação. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é por se tratar de uma questão jurídica, não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Fecha aspas. Uma questão muito mais de fofoca lá, Polícia Federal, do que qualquer outra coisa. Vazaram um monte de coisa, um monte de áudio e nenhum crime, percebeu? Nenhum crime. Nem no Pix os caras conseguem dizer que teve lavagem de dinheiro, porque quando eles começam a descrever o que foi a movimentação para chegar nesses 30 milhões, mais uma vez, né? É igual em 2022, teve a matéria da UOL também, muito baixo nível, falando de as casas do presidente Bolsonaro. Aí pega os 5 irmãos dele, pega 2 ex-mulheres, todos os filhos e vê o que cada um já comprou de apartamento. Só que é o seguinte, comprou e vendeu. O Flávio, por exemplo, fez isso um bom tempo, né? Compra na planta, vai e vende. Compra apartamento, espera valorizar, vende, etc. Qualquer coisa do tipo. Pegaram tudo e somaram tudo isso para fazer uma metodologia fantástica e bizarra para dizer, não, as 100 casas vinculadas a Jair Bolsonaro. Fizeram com o Pix a mesma coisa agora, né? Ah, não, transferiu de não sei aonde. Pegou lá, acho que 17 milhões que foi do Pix, inicialmente. Depois acabou mais, porque todo dia tinha gente mandando. Ah, não, transferiu daqui para cá, investiu em renda fixa, investiu em papel, voltou, não sei o quê, Cada movimentação dessa,
Se ele pega os 17 milhões de uma conta, sei lá, do Banco do Brasil e transfere esses 17 milhões para uma conta no Bradesco, que seja, eu nem sei se ele tem conta lá, seriam 34 milhões de reais que a Polícia Federal falaria que o Bolsonaro tem. Ou movimentou. E quando a pessoa lê aquilo, ela vê o quê? Ela vê lá a cifra, 34 milhões, Jair Bolsonaro, e já pensa, né? Poxa, como é que pode? Não, tem treta nisso aí, o cara não pode. Presidente do Brasil, 34 milhões? Aí depois criminaliza isso. Fala, não, ele transferiu para o Eduardo. Aí eu transferi um X para minha esposa, para fazer qualquer coisa lá que seja. Assunto nosso. Dinheiro privado, assunto é nosso. Aí eu falei, congelou a conta da minha esposa também. Os caras são muito descarados, sem vergonha. Mas no meio disso tudo, veio um áudio curioso, que é o áudio do Silas Malafaia. E aí as pessoas mais desavisadas que não me conhecem deviam achar que vão colocar uma intriga. Vamos dividir o grupo. Bota o Eduardo publicamente xingando o pai dele, vai dividir o pai, jogar o pai contra o filho. Bota o Malafaia dando chamada no Eduardo, contando para o Jair. E isso daí vai fazer eles dispersarem. Muito pelo contrário, meus caros. Muito pelo contrário. Quando saiu esse vídeo, eu falei, eu vou fazer um vídeo de apoio ao Malafaia. Eu fiz. Mas agora eu vou aqui comentar o áudio do pastor. Vamos lá. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. Então, o que ocorre aí? O pastor Silas Malafaia está dando a famosa red pilada no Jair Bolsonaro. E nisso aí, pode ter certeza, estamos juntos. Né? O Paulo Figueiredo, eu e ele. Mas, nesse momento, eu não tinha uma comunicação muito alinhada não, né? Muito próxima do pastor Silas Malafaia. Isso daí também é um problema. Quando você não tem a proximidade na comunicação, isso dá margem para ruído. Então, o pastor Silas Malafaia estava tomando a conduta dele de acordo com aquilo que ele estava vendo circular por aí, em rede social, em imprensa, etc. E ele estava, de certa maneira, até aconselhando de maneira correta aqui o presidente Bolsonaro. Ele só vai errar na escorregadinha ali na hora que ele vai dar uma puxada de orelha no meu ouvido, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A faca e o queijo está na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! Percebe-se? Trata-se de mais um caso de carioca. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Ai, tem como não amar? Opa! Tem como não amar o pastor Silas Malafaia? Isso parece alguém que decorou um texto? Isso parece alguém que ouviu marqueteiro e fabricou um discurso? Isso é uma pessoa sincera, de carne e osso, igual a mim e você, aconselhando um amigo. E glória a Deus, que não é um baba-ovo, que de baba-ovo os políticos são cheios em volta. É por isso que eu prezo por ter essa proximidade, por que não dizer amizade com o pastor Silas Malafaia. Mas Eduardo, ele te chamou de babaca. Você agindo dessa maneira, você está abrindo flanco para que outros chamem de babaca. Opa, calma aí. Nem todo mundo é igual ao pastor Silas Malafaia, não, tá? É preciso você entender o coração daquele que está te criticando. Eu sempre falei isso para vocês. Você que já me segue há mais tempo aqui no canal, se não, já vai lá, já se inscreve no canal, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Você sabe, eu já disse para você. Existem dois tipos de pessoa quando você vai debater. Principalmente debater, né? Mas aquela pessoa que quer o seu mal
que vai te criticar, por vezes vai até dar uma floreada ali para querer pousar na foto como crítica construtiva, mas que na verdade só quer te destruir. Existe o cara que puxa a tua orelha querendo o seu bem. E aí está o pastor Silas Malafaia. Então, essas pessoas, o que a gente tem que pedir a Deus? Paciência e serenidade, para você ser centrado o suficiente, ouvir aquilo e saber, cara, calma aí, eu estou errado. Vou engolir a seco. Não vou deixar meu ego falar mais alto. E vou mudar minha conduta. E pode ter certeza, eu já fiz isso algumas vezes. Ou então, você vai ver aquilo e vai falar, calma aí, cara. Esse cara está fazendo essa crítica, ou está falando esse tipo de coisa, mas ele é bem intencionado. Ele está falando isso porque ele não tem a mesma visão que eu tenho, ou não tem a noção do cenário completo. Porque se tiver, com esse bom coração, ele vai entender que ele cometeu um erro. Eduardo, você está falando que o pastor errou? Não, eu estou falando o seguinte, que quando eu sentei e conversei com o pastor, tudo se alinhou e tudo bem. Estamos no mesmo time, o time dos Red Pilatos. O time que sabe que o certo a fazer, que tem fé em Deus, que sabe que vai dar certo. E sobre o áudio dele, eu confesso, eu não me recordo de ter recebido um áudio do pastor nesse sentido. Mas muito provavelmente ele deve ter mandado e caiu no meio dos vários WhatsApps que eu recebo. E eu confesso, eu sou muito ruim mesmo de telefone, de WhatsApp, SMS, etc. Sou ruim. Vai fazer o quê? Eu sou cobrado aqui dentro de casa para dar atenção para minha família, corretamente. Graças a Deus eu tenho uma mulher que se preocupa com a família, puxa a minha orelha para eu estar com a atenção voltada aqui para as crianças. Obrigado, Heloísa. Um beijo, te amo. Então eu não consigo estar toda hora olhando o telefone celular. E por vezes vai escapar uma coisa ou outra. Então, pastor, pode ter certeza, né? Em que pese aí o xingamento, eu sei que você faz isso de bom coração, sei que você quer o meu melhor. Hoje em dia, agora acho que não mais, né? Porque agora está proibido a gente se falar, não sei, vou até verificar isso daí. Mas, de qualquer maneira, né? Estamos juntos no mesmo flanco de batalha. E a gente ainda vai, depois da vitória, olhar para trás e ver que esse tempo todo aí valeu muito a pena. Valeu a pena estar do lado certo, lutar pelo certo. E todos remando, né, na mesma direção para resgatar o nosso Brasil, as nossas liberdades. Finalizo aqui, meus caros, pedindo mais uma vez para não deixar essa fake news prevalecer, tá? Então, por favor, compartilhe esse vídeo aqui ao máximo, manda ele para o maior número de pessoas. Eu quero dar continuidade nesse trabalho que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, que começou há muito tempo, quero continuar nele, mesmo aqui no exílio, ter essa proximidade. Para quando você assistir um vídeo meu, já vai ali, já clica no botão de like. Se você quiser pegar trechos, né, desse vídeo e botar para rodar também no canal, criar um canal de corte, fica à vontade, vou te agradecer muito, tá? Não vou derrubar a sua monetização. É claro, né, não vai me dar golpe. Se for me dar golpe, a gente vai botar quente em vocês. Inclusive, já tinha gente pedindo Pix aí, se passando pela Heloísa. Vou ver se eu faço um stories agora aqui para colocar na minha rede social, no meu Instagram. Então, se você pode me dar uma ajuda, é me seguir nas redes sociais. Elas estão passando aqui embaixo, né? Você tem ali o YouTube, provavelmente é o que você está vendo agora, canal Eduardo Bolsonaro. No X e no Instagram, eu sou o Bolsonaro SP, lembrando, né? Bolsonaro de São Paulo. E no TikTok a gente tem um canal novo lá, bolsonaro.sp, tá? TikTok é importante porque a gente começou do zero esse canal, esse perfil. E antes eu tinha um TikTok, mas acabei perdendo a senha, não consegui recuperar, enfim, criamos esse novo aí, bolsonaro.sp, beleza? Espero contar com vocês, se inscreve no canal, compartilha e certamente vai ter mais vídeo novo muito em breve e aqui você fica sabendo em primeira mão. Um abraço, fique com Deus. Mas olha só, mostrando para vocês aqui essa fake news do Estadão, PF diz que Eduardo admitiu que a intenção era anistiar todos, não era anistiar todos, mas salvar o seu pai. Matéria do Estadão da Carolina Brígido, que muito provavelmente foi o que acabou orientando ali depois Gerson Camarote, Miriam Leitão. Se você quiser olhar, botei um vídeo react, reagindo aos comentários deles, que seguiram essa linha aqui do Estadão, né? Essa matéria falaciosa, para ser eufemista, para respeitar as crianças na sala, que eu não pedi para sair ainda, mas é inacreditável, e a gente vai ver aqui, através de uma análise do vídeo do Paulo Figueiredo, que para mim
é a melhor fonte de informação quando o assunto é Estados Unidos. Tá? Várias outras pessoas comentam, são interessantes, são bacanas, mas na minha opinião, se tem um canal que eu vejo quando se trata de Estados Unidos, é o Paulo Figueiredo Show. E é interessante por quê? Porque ele, de 2 anos para cá, ele está participando, ele está metendo a mão na massa, ele está indo nas reuniões. E isso daí traz uma visão única da coisa, que muitas das vezes outros comentaristas, até mesmo de boa fé, mas por ignorância, por não ter uma visão completa de tudo que está acontecendo, acabam não repassando a forma mais correta, a notícia mais correta que vem aqui dos Estados Unidos. Então, recomendo a você fortemente a seguir o Paulo Figueiredo, tá? Paulo Figueiredo Show. Tem outros canais também, por exemplo, esse vídeo aqui que vocês vão ver daqui a pouco dele, eu extraí da TV Flórida, tá? É um grupo de brasileiros que montou um canal profissional no estado da Flórida, botou o nome de TV Flórida, mas tudo ali repercute e gira em torno da comunidade brasileira no exterior ou dos assuntos do Brasil. Então, bem interessante também para vocês seguirem. E é sensacional porque não é só o brasileiro médio que a maioria só lê o título da matéria, os jornalistas também. Tá? Se o Camarote, se a Mira Leitão, não sei, né, vou dar o benefício da dúvida para eles, se eles tivessem lido aquilo que eu disse nas trocas de mensagem com meu pai, que foram vazadas pela Polícia Federal, inclusive, não, foi Eduardo, publicidade, tá, então vamos dar publicidade nas câmeras do MJ Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, vamos dar publicidade às câmeras do xingamento do Moraes lá em Roma, enfim, não tem nenhum bobinho aqui. Então o termo vazado está apropriado, e tanto foi vazado que ontem, ou melhor, anteontem, o meu telefone celular acabou sendo vazado, tem um monte de esquerda me mandando mensagem, né? Já lamento porque eu troquei o número de telefone. Então, isso tudo daí foi vazado e eles não olharam a mensagem que eu falei com meu pai. Eles não leram, porque se eles tivessem lido, eles não conseguiriam ter a mesma extração aí que a Carolina Brígido, do Estadão. Porque o que eu falo na mensagem é justamente o contrário, vocês vão ver aqui comigo. E aí eu começo perguntando para vocês, até por favor, deixa aqui no comentário, vocês todos já curtiram aqui o nosso YouTube, para esse vídeo mais longe, mas deixa nos comentários. Você também estaria disposto a colocar o teu pai para cumprir cadeia pesada em nome de correr um risco para salvar todo o seu país? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente está aqui no meio de uma encruzilhada, onde, quando eu falo é tudo ou é nada, não é da boca para fora. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa em risco. Se eu não tivesse me preparado para esse momento, o Moraes já teria me derrubado. Ele congelou a minha conta bancária e a conta bancária da minha mulher. Como é que eu vou sustentar os meus 2 filhos aí? Para você que me segue no Instagram, principalmente, às vezes no Stories, eu coloco um pouquinho da minha vida familiar lá. Como é que eu ia sustentar aqui o Kik e a Geórgia? O Moraes é perverso, ele é malvado, o jogo é bruto. Se eu estivesse no Brasil, o que vocês acham agora? Teriam ou não teriam pego meu passaporte apreendido? Deixa aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês, porque eu também leio os comentários, tá? Não todos eles, obviamente, que graças a Deus são muitos, mas uma boa parte deles sim. Quando ameaçaram pegar meu passaporte, muita gente falou, Eduardo, você está exagerando. Não, volta para o Brasil, vai perder o mandato. Olha, pode ser o final da tua carreira. 40 anos de idade é jovem para político. Poxa, você é um cara que está bem encaminhado aí para Senado Federal. Quantas pessoas não gostariam de ser senador no Brasil? Para poder prestar um bom trabalho. E também para ter, sim, um conforto. Eu te digo, como deputado federal, o trabalho nunca, o salário nunca atrasa, tá? Nunca vi na minha vida um salário atrasado de deputado federal. Conversando com colegas que estão na iniciativa privada, isso não é certeza. Ou por vezes o salário é curto. O salário de deputado, se a coisa apertar muito, eu consigo daqui a colar, fazer um remanejamento, né? Tem margem para isso, priorizar outras coisas. Enfim. Mas fica aí essa reflexão para vocês. E vamos começar agora então. Tempo depois, no dia 7 de junho. Esse vídeo aqui do Paulo Figueiredo. Já disse para vocês para seguir ele na rede social. E ele traz aqui aquilo que é mais importante nessas trocas de mensagem todas, que é para a gente desmentir a fake news aqui do Estadão.
e vocês vão acompanhar o raciocínio e também os meus comentários. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui que o Paulo não entrou, mas o Paulo ele tem total noção, Paulo Figueiredo tem total noção de tudo aquilo que tá acontecendo, e eu acho que o Brasil merece aqui umas palmas para ele, um parabéns, um obrigado, porque também é algo muito corajoso, né? Nesse caminho todo, tentam colocar todo tipo de tentação no meio dele, para tentar te calar, para tentar te fazer mudar de ideia, mas eu acho que a gente formou uma equipe muito boa, porque primeiro entre nós não tem frescuragem. Em bom português, né? Depois eu vou colocar no final aqui o comentário do meu vídeo com o pastor Silas Malafaia, onde ele me chama de babaca, e eu vou fazer um comentário também desse vídeo ao final. Mas entre nós não tem frescura, não tem vaidade, não tem querer um estar acima do outro, e é por isso que o negócio roda muito bem. A gente acaba se complementando. E por mais que não jogar casca de banana e intriga entre nós, isso daí não vai para frente, né? Vamos voltar aqui, começar a fazer a análise. Um tempo depois, no dia 7 de 2025, o Eduardo encaminhou algumas mensagens ao Jair Bolsonaro falando sobre o pronunciamento que o Trump havia feito em defesa do Jair, que tinha acabado de acontecer, e também sobre a anistia. E o Eduardo disse assim: Eduardo Bolsonaro, Trump sobre Bolsonaro, estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro e suas famílias e milhares de apoiadores de perto. Isso aqui, gente, é começo de junho, tá? Isso aqui é quando o Trump começou a fazer aquela primeira declaração na rede social dele, na Truth Social. Aí o Eduardo diz assim: se a anistia light passar... Isso aqui é o que está em jogo, tá? Também, deixa eu contextualizar. Nesse momento aqui está acontecendo uma pressão ou uma dúvida entre apoiar aquilo que foi chamado de anistia light, que nem anistia era, né? Na verdade era uma redução de penas. Teria gente que iria progredir para o semiaberto, outros provavelmente não, né? Mas isso daqui colocaria tudo em risco. O que é tudo em risco? Isso daqui permaneceria o Alexandre de Moraes forte, com muita interferência ainda na eleição de 2026. Porque você não está achando, né, que o Alexandre de Moraes vai deixar a eleição do ano que vem, depois de tudo que ele fez em 2022, deixar a eleição do ano que vem ser limpa e justa, né? Ele não vai deixar que sejam eleitos senadores para fazer o impeachment dele. Ele sabe disso. Ele sabe quem são os candidatos, ele sabe quem são as pessoas. Então ele vai querer, mais uma vez, tentar ter um domínio, exercer um papel sobre o TSE para tentar controlar as rédeas do país. Eu acho que essa altura do campeonato vocês já não duvidam mais que ele tem essa conduta de mafioso. A última... Ou a gente arriscar tudo para, ainda que podendo sacrificar décadas de prisão do meu pai, a gente buscar fazer o remédio mais efetivo, que resultaria no resgate da democracia brasileira, na volta da liberdade ao Brasil e acabar com Alexandre de Moraes e o seu regime de censura e de perseguição política. É isso aqui que está em jogo nesse momento. E aí o Paulo vai começar a explicar também. A ajuda da vida do Trump dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não vão mais ajudar. Temos que... Aí esse ponto é um ponto muito importante. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecando o Supremo Tribunal Federal e resgatando a democracia, ou enviar o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Então, repara só, o que eu estou falando? É que é o seguinte: se o Congresso fizer um acordo, né, o pessoal da direita fizeram um acordo, e forem por esse caminho de redução de pena, que não é anistia, é redução de pena, deixar o pessoal ainda com tornozeleira, e sabe-se lá se isso daí seria permitido, se a STF não iria declarar essa lei inconstitucional. Mas se fôssemos por esse caminho, bem, o que a gente ia correr um sério risco? É o americano olhar isso aqui, a autoridade americana olhar e falar: Eduardo, olha, o Congresso do Brasil se acertou com a Suprema Corte, foram por esse caminho, fizeram um acordo, não sou eu que estou aqui de fora que vou, né, colocar energia em cima disso. Vocês que se resolvam com as suas violações de direitos humanos. Se vocês estão achando que esse daí é o caminho correto, é a solução, bem, aí problema da liderança política de vocês do Brasil. Então é isso daqui que está em jogo. E aí eu falo que se fôssemos por esse caminho, os Estados Unidos não iria mais, né, dar nenhum respaldo na restauração das liberdades, na defesa dos direitos humanos e etc. no Brasil. Talvez pudesse seguir
na linha de defesa das empresas americanas. Isso eu acho que sim. Mas a história seria completamente diferente. Isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, o duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. É que nesse pacote também estava incluso dali o duplo grau de jurisdição para as ações na Suprema Corte. Né? Como a Suprema Corte começou a julgar originalmente o pessoal do 8 de janeiro, o Jair Bolsonaro, o Braga Neto, o Anderson Torres, etc., esse projeto chamado Anistia Light, que é redução de pena, ele também iria prever o duplo grau de jurisdição interno do STF. O que é isso? Os julgados da primeira turma ou da segunda turma comportaria apelar para o plenário. Ou seja, vai sair ali dessa turma que está julgando o Bolsonaro, que é Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Fux, acho que é isso, e iria para o pleno, ou plenário, como quiser. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o Bolsonaro seria absolvido por ser julgado no pleno pelos 11 ministros do STF? É claro que não. Muito provavelmente seria um placar de 9-2 pela condenação do Jair Bolsonaro. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, que conseguimos as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, que é onde estamos agora. O julgamento. Vejam que o Eduardo está falando isso em junho. Então, olha só, mais uma vez, essa troca de mensagem aqui é de junho, e eu estou prevendo que o Bolsonaro estaria condenado no final de agosto. Na verdade, o julgamento dele está marcado para 12 de setembro. Mas eu já estava lá atrás cantando a pedra. O julgamento é em setembro. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Ainda assim, humildemente, eu falei para o meu pai, falei, olha, essa é a minha opinião. Tem o caminho da Anistia Light, tem o full victory ou full defeat, mas eu acho que a gente tem que ir por esse caminho aqui do 100% vitória, 100% derrota, que ao final das contas é o caminho que a gente acabou adotando. Tá? Mas, ainda assim, achando que eu estou certo indo por esse caminho, se você quiser, se consulte com outras pessoas e veja aí o que vocês acham que é melhor. Porque também, pessoal, vou falar o seguinte, quando... Bom carioquês para vocês, enquanto é o seu que está quando é o seu que está na reta, a coisa muda. Quando é você que tem que sustentar a tua casa, quando é você que tem que pagar a tua conta, quando é você que tem que enterrar o seu ente querido, quando é você que tem que tomar risco, a coisa muda. A cadeira pega fogo, a caneta esquenta, você não dorme. Então, eu estou no momento da minha vida, né? Estou com 41 anos de idade, então eu sei que às vezes é fácil tomar tal decisão, mas nem sempre é a decisão correta. Então, ao final da tarde, eu falei aqui pro meu pai, olha, o cara que tem 4 anos de presidência, 28 de parlamento e 17 de exército. Eu falei, olha, se consulte com outras pessoas aí, explica para elas, apresenta os cenários, vê o que elas acham. Mas muito confiante na minha estratégia, né? Na verdade, minha não, né? Na nossa, que sou eu e Paulo Figueiredo, de que estávamos certos em... Eu, no caso, de fazer essa pressão, mas do nosso projeto. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir esse objetivo? É simples. E aí, mais uma vez, vamos lá. Faz uma reflexão aqui comigo, pessoal. Se fôssemos pelo caminho da tal Anistia Light e os Estados Unidos deixassem de ter a sua atenção voltada para o Brasil. Tira o Trump da jogada, tira a lei Magnitsky, tira a retirada dos 8 vistos da Suprema Corte, agora do Pacheco, do Lewandowski, etc., Padilha. Tira essa atenção dos Estados Unidos para com o Brasil. Como é que você acha que estaria o Brasil hoje? Muito provavelmente, o julgamento de JB estaria sendo feito agora. Nem começo de setembro, não. Final de agosto mesmo. Porque o Moraes acelerou tanto, né, essa coisa toda, ele atropelou até direito de defesa. Eu lembro do Vilardi e do Paulo Bueno, advogados do Bolsonaro, pedindo uma dilação de prazo que qualquer traficante pé de chinelo no Brasil tem. E nem isso o Alexandre de Moraes deu, porque ele estava acelerando os processos, estava acelerando os prazos para condenar o Jair Bolsonaro ainda esse ano. Mas tira os Estados Unidos da equação. Conta para mim, o que é que você acha que aconteceria com o Brasil? Vamos continuar aqui com o Paulo Figueiredo. O que está acontecendo aqui? Ninguém entendeu isso. O próprio Estadão publicou uma matéria. A matéria do Estadão que ele está se referindo é essa daí.
criminosa sobre esse assunto. O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando anistia para todos e sim para o seu pai. Vamos aos fatos, a hora de trazer ao público a explicação sobre o que vinha acontecendo. Neste momento, o Congresso ainda não tinha ido para o recesso e todas as semanas vinha a promessa de isso que ele está chamando de anistia light, de botar para ser votada a gente chamava internamente de anistia de pau mole. No governo americano era só soft amnesty. Desculpa as crianças na sala, mas é que o Paulo Figueiredo, ele igual a mim, ele é carioca também. E lá no Rio, né? Não vou repetir aqui o palavrão, mas é vírgula. Anistia soft. A gente chamava de soft também é ao mesmo tempo mole. Então a gente chamava de anistia de pau mole. O que era isso? Era uma provação que seria feita para progressão de regime de alguns presos no 8 de janeiro. Progressão de regime. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que seria aprovada seria o duplo grau de jurisdição. O que seria isso? O presidente Bolsonaro poder apelar a uma instância superior. A poder apelar com a instância superior é a turma do STF. Onde... Aqui ele tem um lapsozinho, na verdade, o apelar seria apelar para o plenário. Mas, se extrair do contexto, consegue entender tudo certinho. Ele perderia naquele momento de 9-2. Ele concorda comigo também, perderia de 9-2 no plenário. Dos 11 ministros do STF, 9 provavelmente estariam pela condenação dele e 2... Então, a gente está falando de começo de junho, tá, pessoal? De lá para cá, muita água rolou embaixo dessa ponte aí, graças a Deus. E este acordo estava sendo considerado, para não dizer aceito, este acordo Caracu estava sendo considerado pelo presidente Bolsonaro. Então, você tem aqui, neste momento, um presidente Bolsonaro considerando seriamente e orientando o partido nesta direção a apoiar uma anistia de pau mole, que não resolveria o problema do Brasil, não liberaria os presos, atingiria meia dúzia de pessoas com progressão de pena e, para ele, daria simplesmente a possibilidade de apelar no tribunal, que ele perderia certamente. Na verdade, então, ele perderia certamente, mas ganharia, pelo menos ali, né, 2, 3 meses a mais, né, de liberdade enquanto estivesse esperando por esse julgamento. Do outro, você tem o filho falando assim: se você fizer isso, os Estados Unidos vão parar de te apoiar, porque isso para eles é a coisa mais imbecil do mundo. E você vai perder qualquer chance. Não! Nós precisamos de uma anistia ampla, geral e restrita. E isso vai resolver o problema do Brasil. A gente não pode deixar o Brasil refém de meia dúzia de pessoas que fizeram a baderna ou não, que participaram de um protesto. Porque tem os dois. Tem pessoas que participaram do protesto e tem pessoas que participaram de uma baderna. E que essas pessoas vão poder ir para o semiaberto e o Brasil vai continuar nessa desgraça. Não! Essas pessoas não deveriam estar lá. Nós precisamos salvar o país. Nós precisamos botar o país no curso. Deixa eu só abrir um parênteses para vocês aqui, pessoal, para vocês entenderem ainda mais. Eu acho que a maioria de vocês já conseguiu entender, mas para vocês entenderem ainda mais o que está se tratando aqui. Vocês lembram, por exemplo, no Dia das Mulheres, o Moraes, inclusive isso aí agora veio pelas mãos de Michael Schellenberg, né, no Vaza Toga 2, a continuidade da Vaza Toga 1, que o Glenn Greenwald não teve mais autorização da Folha para publicar, para você ver o tamanho do escalabro da arbitrariedade que ocorre hoje no Brasil. Mas você viu ali que o Alexandre de Moraes, ele segurou a prisão de várias mulheres para soltá-las propositalmente no dia 8 de março, como um sinal de, não, o Moraes é humanitário, o Moraes está preocupado, as mulheres, etc. E depois, assim como ele mandou a Débora Rodrigues para casa, depois ele prendeu de volta. Assim como ele mandou a senhora Iracina Agacha, que tem mais de 70 anos de idade, para casa, depois ele mandou de volta para a cadeia. Então, nada pode ser assegurado em termos de Alexandre de Moraes. É por isso que eu bato na tecla da psicopatia. O que ocorre na cabeça do Alexandre de Moraes é impossível de você conseguir prever. E ele tem total descontrole. Ele é uma pessoa com poderes ilimitados. Eu sei que tem gente até dentro da Suprema Corte que teme o Alexandre de Moraes. E ele trabalha para isso. Ele quer ser visto como um ditador de toga que é temido pelos outros. Aquela sessão de fotos que ele fez por uma imprensa internacional, né? Acho que foi até no dia do recebimento da denúncia de Jair Bolsonaro, se não estiver equivocado, dele com capa, se vestindo e se olhando assim, etc. Aquilo dali é a cara do narcisismo do ditador. É a figura todinha dada desse estereótipo. Então não tem como a gente confiar nesse cara e achar que, fazendo essa, entre aspas, anistia light, que isso seria a solução dos problemas. Tu vê só, eu, Flávio e Carlos postamos um negócio do Jair Bolsonaro. Ele mandou o Jair Bolsonaro para a cadeia. O que o Jair Bolsonaro tem a ver com a nossa conduta?
Olha que loucura, algo totalmente expresso, vedado na nossa Constituição. Aliás, em qualquer nação democrática, né, você não pode mandar uma pessoa para a cadeia devido à conduta de outros, de terceiros. Meu Deus do céu. Então é óbvio que esse não seria o melhor caminho a ser tomado. Mas ainda assim, você teve que debater e ultrapassar esse momento. E é por isso que o Eduardo tá perdendo a cabeça com o pai aqui. Porque o pai tá querendo aceitar mais um acordo caracu, que é a grande característica do presidente Bolsonaro. É o que eu falo, pessoal. Quando é você que está sentado na cadeira, é complicado porque a pressão ela é complicada, ela é diferente. Isso pode te levar a tomar decisões erradas. Eu gosto de correr, né? Nem se comparando aqui as situações. Mas quando eu corro ou faço alguma atividade física, quando eu estou surfando ou qualquer coisa do tipo, eu fico fadigado, eu fico ofegante, a cabeça piora para você conseguir raciocinar. Para você fazer conta, poxa, quanto tempo falta para o destino aqui? Vou correr 12 quilômetros hoje. Aí já passaram 7 quilômetros 350. Quanto é que falta para chegar ao final? E se eu mantiver esse ritmo, será que eu vou passar aqui, vou dar mais uma volta aqui, ou vou passar da minha casa, etc. É complicado. Com pressão é a mesma coisa. Então, cada um pode fazer o seu julgamento. Eu acho, inclusive, que o Jair Bolsonaro ele tem uma condição de raciocínio emocional muito boa, tá? Porque as pressões são muito grandes. Eu acho que praticamente ninguém tomaria a conduta de querer voltar para o mundo político depois de passar o que ele passou, ainda mais depois de acontecer na eleição de 2022. Mas ainda assim ele está lá, ele está com disposição, ele continua lutando, porque ele sabe que é pela pátria dele. Mas realmente, você acertar sempre não dá, né? Você é um ser humano. E a ida de Gilmar Mendes para conversar com o presidente Bolsonaro, a ida de todos esses caras para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, é a certeza de que o presidente aceitaria um acordo caracu. Mas o regime ele age dessa maneira também, tá? Ele coloca a pessoa sensibilizada, poxa, botou eu para ser exilado, botou inquérito em cima do Carlos, até do Renan, nosso irmão mais novo agora que é vereador lá em Balneário Camboriú, inclusive foi o mais votado de Balneário Camboriú, já sofreu visita da Polícia Federal. Tá aí a PF mais uma vez fazendo escândalo onde não tem, fazendo aquela mesma metodologia de movimentação de dinheiro, ele vai somando as movimentações e transferências para depois botar uma notícia jornal bem grande, falando, é Bolsonaro, 30 milhões. Quando todo mundo sabe que não são 30 milhões que estão no patrimônio do Bolsonaro. Aquilo tudo ali é movimentação do que ele recebeu de doação via Pix. Todo mundo sabe disso. O próprio COAF vazou isso. E eles, na verdade, vão começar agora uma investigação que a gente sabe que não vai dar em nada. Mas ficam fazendo esse tipo de coisa. Para quê? Para deixar o cara sensibilizado, para deixar ele no canto, para deixar acuado, e aí depois vem com qualquer tipo de acordo para cima dele. E é por isso que o Paulo, aqui na continuidade, ele vai falar algo que é acertado. Deixa eu até botar aqui na tela grande, ou melhor, na nossa câmera ali. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não que nós controlemos autoridades americanas, porque a gente não tem influência nenhuma, domínio nenhum sobre ninguém no Congresso nem na Casa Branca. Não é isso. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. Eu estou falando isso aqui para dizer que não tem essa de acordo com Jair Bolsonaro ou quem quer que seja. Como Paulo Figueiredo fala, né? Vai ter que sentar aqui no colo do papai. É por isso que a estratégia está dando certo. É por isso que o nosso projeto está caminhando. E o nosso projeto é muito simples. Não é ficar rico, não é acabar com as instituições brasileiras, não é detonar com ninguém. É simplesmente deixar o jogo constitucional correr conforme a Constituição sempre previu. Que é com a harmonia entre os poderes. Lembrem lá do post do Christopher Landau, 02 do secretário Marco Rubio, né? O deputy, como a gente fala aqui, ele é o braço direito do secretário Marco Rubio. E a gente sabe que a perseguição vai acabar quando você tiver a condição de colocar uma anistia, porque a anistia ela não representa apenas a liberdade, e isso é o principal, né,
dos presos políticos. Todos eles, não só do 8 de janeiro, que são perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Daí ela ser ampla, geral e irrestrita. Mas também porque, uma vez que a gente possa votar a anistia, significa que a gente conseguiu derrotar o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes ameaça os deputados federais e os senadores. Eu sei que tem gente que vai na televisão dizer que não adianta me ameaçar porque, enfim, não funciona. Mas na prática, fica a pergunta. Por que é que o maior partido da Câmara, o Partido Liberal, o PL do Bolsonaro, há 6 meses tem como pauta única e prioritária a anistia e até hoje não é votada? Se quem decide a pauta, ao menos em tese, é o colégio de líderes. Deveriam ouvir o maior partido da casa, ou não. Vou explicar para vocês como é que funciona. Quando tem uma reunião para decidir a pauta da Câmara, o que ocorre normalmente? O presidente da Câmara escuta os líderes partidários. Eles vão lá numa mesa, normalmente terça-feira tem sessão, então terça-feira, na hora do almoço, mais ou menos, costuma ser assim. Ou então no final da semana, né, lá pela sexta-feira. Eles se reúnem e cada líder de partido faz 2 sugestões de pauta. Eu quero o projeto X e o projeto Y. Tá? É muito comum que, para esse projeto ser votado, o presidente da Câmara ele pergunta: prezado líder, esse projeto já conta com requerimento de urgência? Requerimento de urgência é quando mais de 257 deputados já assinaram a favor daquele projeto, para ser pautado, para ser urgente. Isso daí, na verdade, é o quê? É o termômetro. Isso daí é a materialização do sentimento da casa de que vale a pena analisar porque aquele projeto será aprovado. Tá bom? E também vale, olha o poder do líder. A assinatura de um líder vale pela sua bancada. Então, se o PL é um partido que hoje tem, acho que 92, 93 deputados, quando o líder do partido, no caso Sóstenes, pega um requerimento de urgência e assina, ele está colocando ali 92 assinaturas. Então, se você pegar a assinatura do líder do PL, né, sei lá, do MDB, do Isnaldo, você pega, sei lá, do Partido Progressista, vai pegando ali do Lira, do Brito, do PSD, já fechou. Aí você já tem 257 assinaturas de liderados para o requerimento de urgência. Tendo requerimento de urgência, aí vai lá para o líder, e o líder com esses conselhos, o presidente da Câmara, com esses conselhos dos líderes, de 2 projetos de cada um, ele vai organizando a pauta, porque o líder, o presidente da Câmara, ele tem o poder de agenda. Mas é assim que ele vai construindo a pauta da Câmara. É claro que ele, enquanto presidente, ele tem um poder de privilegiar aquilo também que ele quer colocar em pauta, porque ele tem muito poder. Via de regra, se ele tiver uma boa relação com os líderes, ele até pode pegar na hora ali a assinatura de vários para aprovar um requerimento de urgência na hora da reunião e pautar aquele projeto. Então, assim é que é feita a pauta da Câmara. E o projeto da anistia, ele já tem mais de 300 assinaturas, muito mais do que a 257 mínima para aprovar um requerimento de urgência, ou mesmo para quando a matéria vier a plenário ser aprovada. É por isso que eu estou batendo na tecla aqui. Poxa, o PL é o maior partido da Câmara. Por que então, presidente Hugo Mota, Vossa Excelência não pauta o projeto? Porque não dá para você falar em Ulisses Guimarães, até uma boa referência quando da sua posse, eu estava lá, eu assisti, levantou a Constituição, eu achei um baita discurso. Não vou concordar 100%, mas natural da democracia também. Mas por que é que você não continua nessa pegada democrática? Isso não é sinal de submissão, não. Porque a gente ficou sem saída. O que a gente vai falar para o nosso eleitor? Pô, vocês são o maior partido da casa, aí tentam colocar um projeto que para vocês é prioritário, e basta o presidente da Câmara falar que não? Está reagindo de alguma maneira. Agora, pode ter certeza, a partir do momento em que for colocado em votação, vai acabar essa pressão em cima de você, Hugo Mota. E se o projeto for rechaçado, acredito que não será, mas imagine que seja rechaçado, pelo menos fizemos a nossa parte e entramos num jogo democrático.
Mas se o projeto for aprovado, que eu acredito que será, porque tem mais de 300 votos a favor e a pressão da população está em cima, e pressão da população funciona no Congresso, vocês sabem disso, vídeo os impeachments que já foram aprovados de Dilma e Collor, se entra no mérito deles, mas todos eles com ampla participação da população nas ruas. Se for aprovado, podem ter certeza, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não será óbice para análise desse projeto da anistia. Porque o Davi Alcolumbre também está muito desconfortável com a intervenção do STF no Congresso Nacional. Ele falou, coisa de um mês atrás, isso daí abertamente. Disse que, olha, não dá para a gente a todo momento aprovar uma lei aqui, um partido qualquer aqui da casa, que vai perder, que vai ficar revoltado porque perdeu um projeto de lei, isso daí faz parte das votações da democracia, vai lá no STF, cruze a praça, vai no STF e derrube a lei. Ele estava querendo limitar as pessoas que pudessem entrar no STF, pedindo para derrubar leis aprovadas pelo Congresso. Mas, enfim, isso explicado, vamos dar continuidade aqui no Paulo Figueiredo. Claro, os caras passaram anos falando assim, vamos fazer um acordo caracu que o Tarcísio convence o presidente e o presidente vai aceitar. Só que neste momento está claro que do lado de cá não vai funcionar mais isso. E é isso que o Eduardo está falando. Então não é que o Eduardo está dizendo, não, ele só queria uma anistia para o pai. Pelo contrário, o que o Eduardo está dizendo aqui, analfabeta funcional, esqueci o nome da repórter do Estadão, a Eduardo... É a Carolina, eu não consigo ver daqui se tem acento, né? Se for brígido, aquilo dali é um acento. Toda a proparoxítona ela é acentuada. É isso mesmo, é brígido, não é brígido não. Brígido. Carolina Brígido, Paulo. Manda ver. Mostra que Eduardo só queria uma anistia para o pai. É o oposto, ô jumenta. O que está dizendo esse diálogo é que o Eduardo Bolsonaro queria uma anistia ampla, queria não, quer. É a posição que nós temos aqui dos Estados Unidos e é a posição que nós vamos manter até a última consequência. Nós queremos uma anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país. Nós queremos, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, nós queremos libertar o Brasil, resgatar a democracia. Isso é um negócio que me deixa bravo, né? Porque é mentira. Vão falar, fizeram uma pergunta outro dia para o presidente da Câmara, o Gumotta. O Gumotta, o que você acha das ameaças do Eduardo Bolsonaro? Ameaças é o teu... Eu estou convidando o Gumotta e Davi Alcolumbre para entrarem aqui na Casa Branca, para saírem de lá com uma redução de tarifa, ou quem sabe até tarifa zero, para serem os pais da criança, para irem grandes para as suas reeleições. Eu nem sei se é reeleição do Davi Alcolumbre ano que vem, mas para um capital político grande, para suas bases. Headline de jornal fazendo comemoração, produtor batendo palma. Eu quero é libertar o Brasil, e essa libertação começa por libertar o Congresso Nacional. Mais uma vez, porque eu vi como é que foi a aprovação, com quase 370 votos, da prisão, da manutenção da prisão do Daniel Silveira. Uma interferência clara do STF. Depois, interferência clara do ministro Barroso com relação ao projeto de lei do voto impresso, a PEC, né, 315 da Bia Kicis. Foi lá no Congresso, falou com 11 presidentes de partido. O que eu quero é acabar com isso. A gente não pode entender que isso daí é normal. E o resgate do Brasil passa por essa libertação também do Congresso. Não basta libertar o Jair Bolsonaro. Não basta reduzir a pena dos presos e mandar ele para o semiaberto. Não basta. Não vai bastar, porra. Entendam isso. Não adianta vir com proposta de anistia merda. A anistia é ampla, geral e restrita. Senão nem anistia é, né? Vamos combinar. Igualzinho ao que meu avô promulgou em 79. E detalhe, né? O que o avô do Paulo promulgou, general Figueiredo, então presidente, promulgou em 79, foi para sequestrador de banco, sequestrador de autoridade, assassino de autoridade. Teve cônsul no Brasil que foi sequestrado, teve embaixador que foi sequestrado, 4 aeronaves foram sequestradas, levaram para Cuba, teve gente assassinada, major alemão que foi assassinado no Rio de Janeiro, que confundiram com um cara que pegou o Che Guevara na Bolívia. Isso aí foi coisa barra pesada, e esse pessoal foi anistiado. Agora, as mesmas pessoas, ou pelo menos o mesmo grupo ideológico, que a esse tempo pedia anistia para essa rapaziada barra pesada, agora diz que não cabe a anistia para o pessoal do 8 de janeiro, pelos perseguidos do Moraes.
que não mataram ninguém, não sequestraram ninguém. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Custa entender isso? É difícil? E é por isso que a gente briga com as pessoas. É por isso que tem as tretas públicas. Porque a gente está empurrando as coisas para um lado e as pessoas estão empurrando para o outro lado. Isso é em 7 de julho. O Trump tinha se manifestado, mas não tínhamos ainda a Lei Magnitsky. Acho que não tínhamos nem tarifa. Por isso que ele está dizendo. O Trump se manifestou a seu respeito, mas ficou por aí. E a gente estava em Washington trabalhando para que houvesse coisas mais concretas. Eduardo continua. Amanhã eu vou acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que amanhã ele já traga novidades sobre novas ações. Então, repara só. Eu não tenho problema nenhum em dizer que a gente não tem influência sobre o Trump, sobre o secretário Rubio, sobre o secretário Bassett. A gente leva notícias, documentos, a verdade, no máximo, quando nos dão espaço, conselhos e sugestões. Mas só o fato de você conseguir ter, por vezes, um canal direto com essas pessoas, isso já é uma grande coisa. Não ache você que é qualquer um que senta com o secretário Scott Bessent, que está talvez aqui na segunda posição mais importante do mundo, logo atrás do presidente Donald Trump. É o cara que tem a chave do cofre, o cara que tem a política econômica americana, a potência número 1 do mundo. Quantas pessoas não querem falar com esse cara? Eu e Paulo Figueiredo a gente conseguiu. O Haddad não conseguiu. Então isso aí não é fácil. Quando vocês viram aqui na apresentação o meu vídeo ali falando com o Sheikh Mohammed bin Zayed, Mohammed bin Salman, né, Tamim do Catar, o rei Hamad lá do Bahrein, aí fala com Trump, fala com Milei, José Antônio Queijo do Chile, Abascal da Espanha, André Ventura de Portugal, Eduardo Verastegui no México. Não achem vocês que isso daí é um relacionamento que você constrói da noite para o dia. Existe, inclusive, né, empresas especializadas em fazer esse tipo de treinamento, de relacionamento. Para vocês terem noção, eu participei de uma imersão, foram 3 ou 4 dias, do G4 Educação, curso lá do Thales Gomes, que eu sigo na rede social, aconselho vocês a seguirem também. Sensacional. E olha que eu sou da área pública, mas tinha muita coisa ali para aplicar no meu gabinete e aplicar nas eleições. E era um curso voltado para a área privada. Ali, numa das aulas, eu não vou lembrar agora se foi o Alfredo, eu acho que foi o Alfredo, um dos professores, que ele fala basicamente o seguinte, ele fala, olha, gente, tem gente nesse mundo corporativo, do business, das empresas, que eles, por exemplo, querem ter aproximação com uma pessoa para fazer uma oferta de compra ou venda de uma empresa, vamos dizer. Eles descobrem qual clube que o cara frequenta e qual esporte ele pratica. Ah, não, ó, esse CEO aqui joga tênis. Bicho, para ter um relacionamento, o cara começa a aprender a jogar tênis, para depois ir no clube, para começar a caçar uma oportunidade de trombar com o cara, trocar um contato, frequentar o círculo dele, para depois, talvez de anos, influenciá-lo a vender a sua empresa. Isso acontece. É por isso que eu falo, não acho. Eu não cheguei a fazer isso não, tá? O meu negócio foi muito mais espontâneo. Né? O Papai do Céu olhou para mim e falou, vai lá, Eduardo, tá na tua bola. Vou deixar teu pai focado nos problemas do Brasil, mas vou te dar uma corda aqui para você rodar o mundo. Gastando dinheiro do próprio bolso, muita classe econômica quebrando a coluna, mas valeu muito a pena. Né? Enfim, então, quando você tem a oportunidade de ter a orelha de uma dessas autoridades que chega até o Trump, ou da família dele, ou dos amigos dele, isso já é coisa demais. E eu sei que não vai ser uma delegação de alto nível de senadores que vai conseguir chegar tão longe. Sabe o que acontece hoje em dia? O pessoal que tenta bypassar a gente? Quando vocês batem nas mesmas autoridades que eu e Paulo batemos, e não são poucas, inclusive no State Department, certa vez uma diretora falou, né? Olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês sacudiram a administração Trump de maneira que todo mundo sabe de vocês, todo mundo sabe do que está acontecendo no Brasil. Nesse momento você dá aquela risada interna, né, de satisfação, da certeza do serviço bem feito. E aí, quando tentam nos bypassar e acessar essas autoridades, elas nos acessam. Paulo, Eduardo, quem é esse fulano aqui? Quem é esse plano?
Ó, recebi aqui um e-mail assim, assim, assado. E aí, filho, eu falo, ó, esse daí é 71. Não, esse cara aqui é gente boa. Não, vale um encontro. Aqui você vai perder tempo. Por causa disso, disso, disso. Então você acaba gerando uma confiança das pessoas que estão no meio do jogo. E isso daí é muito mais do que gratificante. Gratificante fica só para massagear o teu ego. Isso daí é essencial no momento que a gente está vivendo no Brasil para evitar acordos do tipo caracu, para evitar de ser bypassado e para que o projeto siga adiante, como graças a Deus tem seguido de maneira muito boa. Estou muito feliz com os resultados. Vocês também estão felizes com o Alexandre de Moraes com dificuldade de ter um cartão de crédito? Mas além da felicidade, como eu falei, gratificante para o ego, existe o resultado prático disso, que é nenhum dos outros ministros quer levar essa vida de merda que o Alexandre de Moraes está começando a levar agora. De que adianta você ter a tua esposa em processos bilionários se o dinheiro que você ganha, você não vai conseguir comprar, Alexandre de Moraes, o seu vinho de 15 mil dólares ou o seu relógio de mais de 100 mil dólares? Me permita agora abrir um parênteses aqui e arriscar fazer uma piada que pouquíssimas pessoas vão entender. Alexandre de Moraes, seu cafajestinho. Hã? Não adianta, não. Nós estamos muito bem posicionados. Claro, nós estávamos ali na iminência das tarifas serem anunciadas. Que, lembrando, eu sempre disse publicamente, a decisão das tarifas foi do presidente Trump, mas nós sabíamos, tinha agendado a reunião com o presidente Trump. A reunião aconteceu no dia 4 de julho. Então é normal que no dia 7 de julho, Trump foi lá, na primeira coisa, 4 de julho é feriado dos Estados Unidos, dia 7 de julho foi segunda-feira, a primeira coisa o Trump se manifestou. Se eu não me engano, no dia 10 de julho vem as tarifas. Dia 9 ou 10 de julho. Aliás, foi dia 9 de julho, um dia antes do meu aniversário e na data das mais importantes, não a mais importante, né? Eu acho que é a mais importante para todos os paulistas. Eu não sou paulista de nascença, sou de coração, mas é da Revolução de 32, 9 de julho, MMDC. A gente não segue ninguém, a gente que conduz. Dias depois do dia 9 de julho, o Eduardo conversa com o Jair sobre a nota que seria publicada em seu nome. Lembra? Dia 7 o Trump fala, dia 9 o presidente Bolsonaro ainda não tinha manifestado não tinha se manifestado sobre o tema. Então, o Jair Bolsonaro, ao que parece, ele estava pensativo sobre uma declaração acerca das tarifas. Aí você imagina a quantidade de pessoas que ele tem contato, que o cercam, que falam para ele, pegou mal, tarifa não, etc, e tal, enfim. É complicado. Porque os pau mole estavam lá pro presidente. Não, temos que pegar leve. Eu vou ler a nota. E eu tenho muito orgulho dessa nota, porque eu acho que o tom dela é absolutamente perfeito. Ela diz o seguinte: nota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando a criação da chamada tarifa Moraes. Então isso foi no dia da comunicação da tarifa Moraes. Mas já depois da comunicação do presidente Trump. O Trump ele tinha feito uma série de posts, né? Acho que foram 3 dias pelo menos de posts, alguma coisa assim. E depois, ao final, veio a tarifa naquela carta feita para o Lula. Que essa tarifa, acho que foi dia 9 de julho. E demorou um tempinho ainda para o Bolsonaro fazer a declaração. E isso está me deixando um pouco inquieto. A medida é resultado de... Olha que perfeição. Chamada tarifa Moraes. Primeira frase da manifestação do presidente Bolsonaro, ele já está dando o nome que ele quer que a imprensa chame. A medida é o resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. O Paulo está lendo aí a sugestão de nota para o Jair Bolsonaro. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. Isso jamais teria acontecido sobre o governo Jair Bolsonaro, que seria para ele assinar essa nota. Quem falou de economia aqui? Não. O resultado é o afastamento do Brasil com os compromissos históricos de liberdade e Estado de Direito. Aí ele vai. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, isso ele manteve na nota dele, não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam
por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que eu tenho pedido no Paulo Figueiredo Show há séculos? Que o presidente pare de dizer essa é uma perseguição contra mim. Eu digo, essa é uma perseguição contra você, eu só estou no caminho das pessoas. E repara só, né, que é a mesma coisa. O Paulo está muito certo, claro também, né, jornalista. É o que a imprensa tenta fazer comigo. O que a imprensa tenta fazer? Ela tenta descredibilizar a grandiosidade da anistia, a necessidade dela, tenta reduzir isso a algo pueril, a algo que seria apenas algo pessoal do Eduardo. É o Eduardo Bolsonaro brincando de um conflito entre as duas maiores democracias do Ocidente para preservar apenas o pai dele. Então a imprensa ela quer botar essa narrativa aqui. Ela quer colocar a narrativa de quê? De que o Eduardo ele só quer anistia, não é para todos, mas para somente o seu pai. E aí o Paulo bate na tecla de que não. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Ele manteve isso. Conheço a firmeza e coragem de Donald Trump na defesa dos princípios e ele já demonstrou mais uma vez que não recua diante de tiranos. Olha que nota perfeita. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar. O alerta foi dado e não há mais espaço para cinismo ou omissão. Aí, a parte que eu pedi para colocar. Peço ao Congresso... E olha o plano sendo colocado em prática lá atrás, a despeito do presidente Bolsonaro. A despeito. Porque ele não seguiu essa nota na íntegra. Ele tirou, a Tarifa Moraes tirou essa parte. A Tarifa Moraes, gente, é magnífico. Porque você, em duas palavras, né, você colocou até com um hífen ali, em uma expressão, você consegue botar na cabeça das pessoas a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É o Alexandre de Moraes. Quando você fala Tarifa Moraes, se vocês forem ver os meus tweets, as minhas declarações no Facebook, etc., né, as minhas legendas lá no Instagram, eu sempre coloco lá Tarifa Moraes, eu boto ainda para todo mundo entender perfeitamente, a Tarifa Moraes de 50%. E só o Brasil está tomando 50% dessa última leva. É para você sacramentar e colocar na cabeça das pessoas aquilo que está acontecendo. Essa jogada não é de marketing, é de comunicação. É uma transparência para você entender facilmente, para qualquer pessoa entender facilmente que o Moraes é que é o culpado por aquilo, e não Lula. Como quis, inclusive, o PL, né, através... E aí fica a minha crítica aqui ao Duda Lima, que fez várias peças colocando o Lula no centro da atenção. Não é o Lula. É o Moraes. Poxa, Eduardo, mas se a gente bater no Moraes, isso daí teve até parlamentar falando, né? Se a gente bater no Moraes, a gente pode sofrer represália. Eu sei disso. Eu tô aqui no exílio. O Paulo não pode voltar para o país dele, a gente sabe disso. Mas o negócio é o seguinte: se 100 deputados fizerem isso, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai para cima dos 100? Olha que fotografia perfeita você fica para não haver dúvida e para constranger qualquer jornal de esquerda, inclusive do mundo, querer dizer que o Brasil não vive uma ditadura. Eles vão ter que reconhecer que vive uma ditadura. Agora, é o que eu falo, haverá sacrifício. Esqueça, se você é um político, ou se você está dentro do PL, esqueça que você vai ter um mar calmo para navegar. Vai ser sacrifício, pancadaria, ranger de dentes, segurar a onda, resistir. Mas a vida é sobre isso. Nós somos aquele 10%, né? Nós somos o fazendeiro do filme Patriota, lá do Mel Gibson. Nós somos aqueles fazendeiros que se revoltam, né, contra a ditadura, né, contra as ordens da coroa britânica de aumentar o imposto do chá, que se reúne, pega em armas e vai para cima. Tem um meme muito bom do Trump Jr. que ele botou no dia da independência dos Estados Unidos, que é uma cena famosa daqueles soldados norte-americanos com aquele cabelinho lá de época do final do século XVIII, eles num barco indo para o combate, e aí um deles fala, né? Aí vem o meme, aí um deles lá falando, Senhor, falando provavelmente o comandante deles, nós temos que voltar, porque um juiz de primeiro grau, eles falam district judge, né? Um juiz de primeiro grau disse que a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo. É claro que é um meme, mas se o líder daquele barco fosse seguir a ordem desse juiz de primeiro grau, ele retornaria e não teria feito a independência dos Estados Unidos, que depois resultou numa Constituição, numa emenda, e cerca quase 250 anos de um período estável daquele que se tornou o farol das liberdades e da democracia no Ocidente, o exemplo a ser seguido.
Então a gente não pode seguir as ordens do Alexandre de Moraes e de nenhum tirano. Rebelar-se diante disso é obrigação se você está nesse campo de batalha. É claro, eu não quero que você pegue ali a ponta do fuzil do inimigo, bote na sua cabeça e aperte o gatilho. Você vai ter que fazer isso daí com inteligência. Mas é agora ou nunca. Entendam, não teremos outra oportunidade para resgatar o nosso país. Peço ao Congresso Nacional que haja com urgência aprovando uma anistia ampla, geral e restrita, como primeiro passo para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível corrigir o rumo, mas o tempo está acabando. Aí o Eduardo vira e fala assim: me dá o ok para eu enviar para a imprensa. Nunca veio. Nunca veio. Eu estava em viagem, eu fiz essa nota em viagem com a minha família num cruzeiro. Eu estava arrancando, eu não tenho pentelho no saco, mas se eu tivesse, eu estava arrancando todos de raiva da nota não tá sendo publicada e das pessoas dizendo: não, o presidente não pode falar isso, não pode falar tarifa Moraes, vai provocar o Moraes. Para vocês saberem o que eu passo. Para vocês saberem, isso aqui nunca é público. Mas muitas vezes eu tenho que sentar aqui e fazer o programa com vontade de cortar os pulsos. Com um assessoramento merda que trouxe o presidente Bolsonaro até essa situação. E um presidente que, obviamente, fragilizado, que já adora um acordo caracu, sendo assessorado pelas pessoas que nos trouxeram a essa situação. As pessoas que nos trouxeram a esta situação de merda. Mas eu digo a vocês, vale a pena lutar. Porque acabou que, mesmo de longe aqui, a gente conseguiu vencer várias dessas batalhas. Não foi feito o acordo caracu. Essa questão da anistia light, ou redução de pena, ela saiu da esfera de cogitação e agora está na esfera de cogitação a anistia. Eu creio piamente que será aprovado. E mais pressão virá dos Estados Unidos. Podem ter certeza disso. E aí, para finalizar, meus caros, deixa eu tirar o Paulo daqui. Gostaram aí do Paulo Figueiredo Show, Eduardo Padrão, Eduardo Bolsonaro? Ó, o fundo aí da tela. E para finalizar, eu trago para vocês aqui